escolheu viver entre as trevas. Eu quero andar com Deus, eu quero andar com Deus. Em meio a um mundo sem paz, perdendo os valores morais, eu quero andar com Deus. Quero andar com Deus. Em meio a um mundo infiel, ouvindo o que diz Jezabel, eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus, assim como Enoque andou e por ele foi tomado, deixando esse mundo corrompido e ao céu foi levado. Estava tão pertinho dele que a morte não provou. Eu quero andar com Deus e desfrutar de sua presença, assim como Moisés, dizendo: se tu não fores comigo, eu também não irei. Mas se estiveres do meu lado, eu sei que vencerei. Andando contigo, estou forte, estou seguro, estou protegido, vou vencer o mal. Andando contigo, não temerei ao perigo, nem espada, nem escudo, ou forte vendaval. Andando contigo, sei que estou revestido, pois as tuas mãos estão sobre mim. Andando contigo, sei que estou garantido, vou até o fim. Eu quero andar com Deus aonde Ele for. Eu quero andar com Ele, Ele é o meu Senhor. Eu quero andar com Deus enquanto aqui viver. Ficar distante dEle, pra mim não é viver. A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos dando início à nossa escola, a nossa escola bíblica. Primeiro trimestre de 2023. Hoje a lição de número 2, Vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Nós vamos fazer uma oração e logo depois o evangelista José Carlos estará louvando o hino com a igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós nos colocamos em sua santa presença, pedimos ao Senhor nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha manifestar o seu poder, a sua glória, que o Senhor venha nos dar, Senhor, a sabedoria, a inteligência, o discernimento, para que nós possamos ministrar a tua palavra, não só as letras, mas também, meu Deus, o que o teu Espírito nos der nesta noite, como ensino, porque é a promessa do Senhor que enviaria o Espírito Santo e Ele nos ensinaria todas as coisas. Vem nos ensinar nesta noite, Espírito Santo. Vem nos dar sabedoria nesta noite, Senhor, para entender e compreender. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim de pé, nós vamos louvar 358, a paz de Jesus, amados irmãos. 358, Senhor, manda teu poder. Amém. Irmão, ali tem a harpa junto com a Bíblia. Maravilha, bom demais. Pode iniciar. Louvemos. Os fiéis oravam unidos num cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu.
Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor. É para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Oh, glória. Amém, Jesus. Irmãos, podem assentar-se. Nós vamos dar início, então, à nossa aula desta noite. Glória a Deus. Nós vamos ler todos juntos o texto áureo. Amém? Todos juntos. O evangelista Zé Carlos usando o microfone. A irmã Rita está sem o microfone por enquanto, né? Glória a Deus. Vamos lá, todos juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. A verdade prática nós vamos ler no final. Os objetivos: destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para condução da vida espiritual. Então, o que significa andar em Espírito, né? E qual é a importância para a condução da vida espiritual? Condução da vida espiritual como é que a condução é? Como é que nós vamos viver o nosso dia a dia, né? Como será o nosso dia a dia, tá? 2, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o espírito. Então nós vamos ver que há uma batalha da carne contra o espírito. O próprio Senhor Jesus falou. Então isso faz parte do nosso dia a dia. 3, ressaltar os dons e o fruto do Espírito Santo como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Então, fruto do Espírito e dons não é a mesma coisa. Amém? Não é a mesma coisa. Fruto do Espírito e os dons não são as mesmas coisas, tá certo? Mas aí fazem parte da nossa vida. Nós vamos ver aí a distinção que há entre, né, essas duas manifestações gloriosas do Espírito Santo. Então, basicamente, irmão, a aula ela vai estar nesses 3 pontos aí sendo desenvolvida, tá? Leitura bíblica em classe, Gálatas 5:19 a 25. Gálatas 5:19 a 25. Eu vou ler um versículo, depois o irmão Zé Carlos faz a leitura junto com a classe. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora vamos ler todos juntos. Se vivemos em espírito, andemos também no Espírito. Amém. Nós vamos agora para os comentários. Não vou fazer nenhum comentário nesses versículos, porque durante a aula já vai ser comentado, tá bom? A introdução. Pode ler, evangelista. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Amém. Então os irmãos vão perceber que nós, toda a aula, ela está sempre voltada para o avivamento espiritual, né? Sempre. E aí, falando no tema da lição de hoje, né? O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida, tá? Então, diversas situações na nossa vida. Então, todo dia, amados, todos os dias, nós vivemos situações diferentes, amém? Temos alegria, temos tristezas, sofremos tentações, tropeçamos às vezes, superamos, enfim, o nosso dia, todo dia é uma batalha, todo dia nós temos nossas experiências, né? E aí, meus irmãos, se o Espírito de Deus, né? Se nós andamos no Espírito de Deus, o nosso Espírito com o Espírito de Deus, nós vamos estar nessa batalha diária da carne contra o Espírito, né? Mas se estivermos realmente no Espírito e na palavra do Senhor, então nós vamos encontrar em Deus força, graça, sabedoria, nós vamos encontrar um escape, né? Enfim, nós vamos sobreviver todo dia e sempre pensando no avivamento, tá? Então, quem administra bem pelo Espírito as situações que são diversas no dia a dia, né, na vida, ele vai experimentar o avivamento espiritual. Todo dia ele estará avivado. Todo dia, aleluia. Todo dia ele terá graça para se manter vivo, né? E avivado, né? Tá certo? Vivo e avivado, ou seja, querendo o tempo todo, né? Fazer a obra do Senhor, servir ao Senhor. Pastor, e com alegria. posso fazer um pequeno comentário ao meu respeito, né? Com relação a essa situação aí, né? Situações na vida, né, para experimentar o avivamento espiritual. E pode ser, como o pastor falou, situações contrárias, né? Também. Aí eu me estou lembrando, pastor, que o meu pai faleceu no meio da semana. Sim. Aí eu permaneci lá na cidade, né, lá em Canindé. E no domingo, eu fui a uma igreja evangélica, claro, né? E eu já tinha o costume sempre de ir lá, já me conhecia assim, né? E lá o dirigente me deu a oportunidade, me chamou para louvar. Eu não deixei de louvar, né? Meu coração partido, né? E a cada instante, todo instante, em muitas situações, lembrando do meu pai, porque eu lembro do meu pai em muitas situações. Algumas palavras, algum trabalho, alguma coisa, então, mas aí eu louvei. Eu louvei, porque faz parte da gente estar vivo no Espírito, né? Porque é um louvor a Deus, né? Amém. Mas saiu o louvor, graças a Deus. É importante essa observação, que tem dias que nós passamos por situações que marcam e fica até uma semana ou um mês você ali, né, sofrendo a dor na alma e tal. Mas é importante nós guardarmos isso daqui. Eu preciso me manter avivado. E só tem uma forma de eu me manter avivado, é andar no Espírito. Amém? Por isso, irmãos, que nós insistimos muito a necessidade do crente ser cheio do Espírito Santo, porque não vai faltar tribulação, não vai faltar problema na nossa vida, né, irmão? Para nos tirar da presença do Senhor e do propósito do Senhor, tá? Porque a gente pode estar na presença do Senhor no sentido de adorar, louvar e não estar atendendo o que o Senhor quer de nós, né?
Então, quando nós estamos avivados, nós também queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus. Vamos lá, evangelista. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim, como está escrito em Mateus 10, 22. Pronto, Mateus 10, 22. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Então, olha bem, a vida cristã é uma jornada espiritual. O que é uma jornada? É uma caminhada. Ninguém sabe qual é o dia que Jesus volta, nem qual é o dia que nós vamos partir. E esses dias, essa jornada, essa caminhada, tá? Ela inicia com a conversão. Eu acho muito bom esse entendimento, né, que a Bíblia nos dá, de que a salvação era imediata, né? Quando uma pessoa aceita Jesus, se ele partir naquele momento, a exemplo do ladrão que estava lá na cruz com Jesus, se a pessoa partir no momento, né, da morte, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo, ele não teve uma jornada quando aceitou Jesus, foi salvo. Então, se uma pessoa entra na igreja ou está numa reunião com Deus, com o Senhor Jesus, e ele decide por servir ao Senhor, e ele vier a partir logo após, ele está salvo, porque Jesus morreu para nos salvar e, mediante a confissão, salvo. Agora, se eu tiver um dia, 2 dias, uma semana, um mês, anos, todo esse tempo, é o segundo processo da salvação, que é o quê? A santificação, que é um processo. Outra coisa também maravilhosa que nós vemos, irmãos, é que a revelação de Deus nas nossas vidas, ela é progressiva. O que é isso? Todo dia nós vamos aprendendo, porque nós não temos capacidade de aprender tudo num momento, num dia. Então, todo dia nós estamos aprendendo, e nas situações também nós aprendemos, né? Então, isso é muito importante. E a palavra-chave aqui nesse tópico aí, irmão, é perseverar. Essa palavra perseverar, irmãos, ela tem um sentido assim de nós não desistirmos, não recuarmos, continuar andando, continuar caminhando, continuar resistindo a tudo que nos é contra, né? Como Paulo diz, né? Que ele olhava para o alvo, né? Para o prêmio que ele tinha lá na frente para receber. É isso que nós temos que fazer, sempre olhando para frente e olhando para Jesus. Vamos pastor, eu me lembrei agora daquela passagem que a mulher perturbou o juiz iníquo, né? Quer dizer, ela perseverou ali no seu objetivo, né? De alcançar o que cabia para ela, era um direito dela, mas ela, como o juiz não deu atenção logo no início, então ela continuou batendo na porta dele, né? Pedindo, né, justiça. Isso. E é interessante essa passagem que o evangelista está falando, que o Senhor Jesus dá aquele exemplo exatamente para os servos do Senhor saberem que tem resposta de Deus que vai demorar. Vai demorar não porque Deus é tardio, como o próprio Jesus disse, mas porque tem um tempo certo dele fazer. Tem coisas que ele não vai responder imediatamente, né? E nós, humanos, não temos paciência para esperar, né? Eu sempre lembro que ninguém gosta de fila, amém? Ficar na fila esperando, tá? E nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem a resposta para hoje, né? Eles querem para ontem, tá? Então, assim, tem que ser tudo instantaneamente. Esperar não dá. Aí tem pessoas que desanimam, desistem. Ou também tem a questão também, meus irmãos, da frustração, né? O exemplo de Pedro: eu vou com o Senhor até a morte, mas na hora da prisão de Jesus, ele negou o Senhor. Por quê? Ele foi frustrado, ele pensava que o Senhor Jesus ia governar aqui na terra naquele momento, politicamente e tudo, né? Mas não era esse o plano de Deus naquele momento. E tem coisas que nós esperamos de uma forma, Deus vai fazer de outra. Esperamos num tempo, Deus vai fazer em outro tempo. Então, isso requer de nós o quê? Perseverança, permanecer na presença do Senhor. Pastor, outro exemplo de Paulo, né, pastor? Pediu algo a Deus, mas Deus não concedeu, né? Pois é. A minha graça te basta. É importante. Deus respondeu a Paulo? Respondeu, mas não como Paulo queria, né? Então, e assim tem outras situações na Bíblia. Eu não sou, irmãos, da linha do pensamento negativo. Nós temos que pensar positivo, mas nós temos que ser real também, tá? Eu me preocupo do ponto de vista do engano, das pessoas ficar enchendo os outros de
de promessa de que vai dar tudo certo, vai acontecer, Deus vai fazer, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, mas não é verdade, nem tudo vai acontecer como nós esperamos, tá? Pastor, então eu não devo anunciar que Deus faz? Deve sim, devemos sim, que o Senhor é poderoso, que o Senhor faz, que o Senhor realiza. Agora, os pregadores que só pregam vitória, só vitória, 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 quando esses ouvintes dele têm uma derrota, ou uma perda, ou alguma coisa não acontece como quer, eles morrem na fé, tá? O avivamento está muito mais relacionado aos resultados, e não a uma vida no Espírito que nós estamos vendo, tá bom? Então vamos lá, pode ler, evangelista. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. Pronto, então aí, letra maiúscula, Espírito de Deus. E só anda no Espírito todos nós temos um Espírito, né? Nosso Espírito com o Espírito de Deus. Deus se comunica como Espírito, o nosso Espírito. Então, é importante isso, irmãos. Na caminhada espiritual, conservar-se fiel. É outro ponto que entra essa questão do combate da carne e do espírito, né? O espírito do homem e a carne ali combatendo. O espírito quer uma coisa, a carne quer outra, que é a natureza caída. O espírito está ali, se converteu, está ali ligado com Deus, quer uma coisa, Deus fala com o espírito, mas a carne, a natureza caída quer outra, a alma, que é emoções, que é outra coisa. E aí, dependendo das circunstâncias, irmãos, a pessoa muda, tá? Pequenos detalhes, muda a pessoa, muda com rapidez. A pessoa está aqui, está contigo, é amigo, está disposto a lutar, a guerrear. Se ele for contrariado em alguma coisa, se alguma coisa não está dentro do que ele quer, pronto, acabou. Tudo aquilo que se pensava, tudo aquilo que se planejava, acabou. Isso é infidelidade. Porque quem é fiel ao Senhor, é fiel, essa fidelidade independe, né? Independe. Paulo, apóstolo, disse que se ele tivesse o que comer e cobrir o corpo, já estava bom demais. Ele disse, eu já estou satisfeito. Agora, pelas coisas espirituais, não, ele nunca estava satisfeito, ele queria mais, queria mais. Pela comunhão com Deus, ele queria mais, queria mais. Isso. E uma fidelidade, irmãos, elevadíssima. Ele disse, eu estou disposto não só a sofrer açoites, a padecer, mas dar a minha vida pelo Evangelho, pelo Senhor, pela causa de Deus. Então, é bem diferente de muitos, né, que anunciam o Evangelho hoje, que são caríssimos para a igreja, né, para ir num lugar ou no outro, são valores elevadíssimos. A Bíblia diz que o obreiro, né, que vive integral na obra, ele é digno do salário, ele precisa ser mantido pela obra, de acordo, proporcional ao meio que ele está, porque Paulo viveu da obra também, mas quando os irmãos não pôde ajudar ele foi construir tendas, né? Então assim, para não ser pesado, tá? Então é muito importante nós ter essa compreensão da fidelidade. Ela não pode estar relacionada ou dependendo de qualquer coisa desta vida, senão nós não vamos conseguir ser fiel ao Senhor. Podemos até estabelecer um padrão de fidelidade, mas dentro da minha conveniência, entendeu? Então, isso é perigoso. Vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, esta fidelidade, ela tem que estar na vontade do Senhor, não na minha, não no eu acho, no achismo, né? Para isso é necessário andar no Espírito. Só vai alcançar esse padrão de fidelidade, irmão, cada vez mais elevado, quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito. Porque a pessoa diz que tem um Espírito, mas não anda no Espírito, qualquer situação ele já muda a rota, ele já muda de comportamento, então ele não está andando no Espírito. Ele pode ter, mas não está andando, não está deixando o Espírito guiar ele. Sim, evangelista. Conservar-se fiel, quer dizer, a conservação da fidelidade faz contexto, né, com a perseverança, né? Permanecer, não deixar acabar essa fidelidade. A vida no Espírito, vamos lá, evangelista.
Sim, os irmãos que quiserem comentar, levantar a mão, fazer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Senão a gente vai falando aqui e você levanta a mão. Andando em espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experienciar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso, Paulo escreve: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Em Gálatas 5,16. Então aí está, irmãos. Nós temos muitos espirituais na fala, no cântico, nas apresentações, no templo, faz até gestos, né? De uma pessoa elevadíssima espiritualmente. Agora, onde é que nós vamos saber, de fato, quem é espiritual? É no dia a dia. Quem sabe se o irmão é espiritual? É a esposa, é os filhos, é os colegas de trabalho, é o chefe, é o vizinho. Quem sabe se a irmã é espiritual? Mesma coisa, é a família, os que estão mais próximos, né? É claro que em algum momento nós somos acusados, né? As pessoas nos difamam, mentindo, mas o próprio Jesus disse que se alguém mentindo, disser alguma coisa contra nós, ele diz: grande é o galardão de vocês no céu, não se atribula, não fica triste não, amém? Agora, se estiverem falando a verdade, aí nós precisamos nos converter, tá? Porque Deus não é Deus de aparência, ou seja, de nós fazermos demonstrações, né, declarações e viver outra coisa. Não, isso não funciona diante de Deus. Então, o apóstolo é bem objetivo pelo Espírito de Deus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O que é que significa essa palavra concupiscência? Desejo descontrolado. Amém? A concupiscência é o desejo descontrolado, que pode ser através dos olhos, né? Tá certo? Do estômago, né? Mas essa palavra, ela está muito mais associada nas escrituras a questões sexuais, tá bom, irmãos? Que o inimigo trabalha muito, então ter controle, tá? Então quem anda no Espírito, ele não vai cumprir os desejos da carne. Em algum momento a gente falha, a gente pensa, sente alguma coisa que não agrada ao Senhor, mas nós lutamos, nós resistimos, né? E vencemos em nome do Senhor Jesus, tá? Porque Deus sabe quem está procurando vencer a carnalidade, vencer os desejos, né, que são carnais e que agride Deus e a santidade dele, e quem vive deliberadamente e somente de fachada, né? Então Deus sabe disso daí, né? Tá bom? Então isso é importante. Vamos lá. O andar em espírito com E maiúsculo, o espírito, né, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da santa palavra de Deus. Amém. Andar em espírito com E ou E maiúsculo, é o Espírito de Deus, né? Não é no meu espírito, não é eu, o meu jeito, o meu modo, né? Mas o de Deus, tá? Isso é importante, ele faz aí um destaque, tá? E ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, subordinada, submissa, que ouve de fato a voz do Espírito, mesmo que seja contra nós, né? Mesmo que seja contra nós, tá? Pautada nos ditames da santa palavra de Deus, ou nos princípios, nas leis, nas normas que estão lá escritas. Então eu também aqui eu fico pensando agora com certos pregadores que dizem assim: você aceitou Jesus, não se preocupa não, ele não vai exigir nada de você, você não precisa se preocupar com nada, né? Ou seja, aceitou Jesus, pronto. Teve uma irmã que certa vez, diante de tanto ensinamento, ela falou para outra pessoa: e a gente precisa obedecer tudo isso aí? Não está escrito que Jesus morreu por nós para nos salvar? Então precisa disso daí? Claro que precisa. O próprio Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então nós não podemos pensar numa vida na graça de Deus que eu não tenho que obedecer nada, que eu
do que Deus nos pede ou nos orienta, o que o Espírito fala, e achar que eu posso viver da maneira que eu quiser, né? Então, há um pensamento também na mente de muitos: não me julgue, não me julgue, a igreja julga, né? Muitos estão abandonando o mundo cristão, né? Congregacional, denominacional, de comunidades, né? Porque dizem que eles vão viver para Deus. Ele não vive para homem, ele não vive para a igreja, ele não aceita que ninguém interfira na vida dele. Ele está esquecendo que o próprio Senhor nos quer que nós vejamos a igreja como um corpo, tá? Jesus a cabeça e nós os membros deste corpo, tá? E está lá escrito que o Senhor levantou, deu os dons ministeriais e levantou homens, né? Pastor, presbítero, apóstolo, profeta, todos esses homens. Aí está lá, para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Dos santos. A pessoa, quando aceita Jesus, ele inicia já um processo de santificação, e aos olhos de Deus ele é um santo. Santo não no sentido da perfeição, mas santo porque está se santificando, está se separando. Aí ele diz, para o aperfeiçoamento dos santos. Onde é que uma pessoa vai ser aperfeiçoada se ela não participa de um corpo ministerial, de uma congregação, de uma comunidade, de um grupo que tem uma liderança que Deus levantou para orientar? A pessoa vai viver, muitas das vezes, do seu próprio pensamento, dos seus próprios desejos, né? Não aceita interferência, né, de ninguém. E se Deus estiver usando alguém pela palavra, pelo Espírito, para me orientar, né? Então, tudo isso, irmãos, tem a ver com o verdadeiro avivamento, tá? Então, o verdadeiro avivamento, desde a primeira lição, passa pelo arrependimento, né, irmãos? Pelo arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter, primeiro ponto, base, para uma pessoa ser avivada por Deus é se converter, é ser convertido. Depois, se humilhar. Pessoas que insistem na arrogância, no eu, né, em ser o meu jeito, não vai dar certo com Deus. E o avivamento dele não é de Deus, porque Deus não habita onde há sentimento de grandeza, de ostentação, né, e tal. Não vai. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter, se humilhar, buscar a minha face, ou seja, buscar ter comunhão comigo. Então, esse é o processo do verdadeiro avivamento. Não é esfregar a mão sobre a cabeça de alguém ou ficar assoprando sobre as pessoas que vai acontecer um avivamento. Não, pode até acontecer um movimento, mas é puramente emocional. O avivamento, como nós já comentamos aqui, ele é todo dia, ele é a minha vida, senão não faz sentido, tá bom? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e haja em nós sempre um coração submisso à voz do Espírito, à vontade de Deus. Vamos lá. É ter uma vida espiritualmente avivada, como Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto, então aqui é um dos versículos que mexeu muito comigo no início da minha fé, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Jesus está salvo, amém, irmãos? Mas precisa o quê? Andar? Eu aceitei Jesus, entreguei minha vida ao Senhor, pronto, a partir daí, Ele está dizendo para mim que eu tenho que todo dia viver com Ele. Aquele que nele crê deve andar como Ele. Quem é Ele? Jesus, tá? Então, eu ouvi muito no início da minha fé, e hoje pouco se ouve esse tipo de colocações, porque contraria muita gente, assim, quando você for comer, beber, usar, ir para um lugar, estar num lugar, rodas de amigos, em alguma situação, pergunte se Jesus usaria, se Jesus beberia, se Jesus comeria isso daí, se Jesus estaria nesse ambiente, se Jesus se vestiria dessa maneira, se portava dessa maneira. Então, isso era muito repetido, porque o maior exemplo é o do próprio Senhor Jesus. Aí nós vemos crente hoje envolvido com coisas que jamais o Senhor Deus
o próprio Jesus que deu o exemplo humano, estaria envolvido com isso, né? Então, nenhuma condenação há para quem está em Jesus, é certíssimo. Agora, o versículo, o texto diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá? Os irmãos estão vendo que o Espírito ali é a letra minúscula? Ali é o Espírito humano. Deus se comunica com o nosso Espírito. O Espírito manda para a alma, o centro das emoções, e a alma externa no corpo, tá? Por isso tem uma palavra que diz assim: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aí começa dizendo assim: Espírito, alma e corpo. Onde é que começa a santificação? No Espírito, porque ele é quem trata com Deus. Aí ele manda para a alma e a alma externa no corpo. Aí não tem como uma pessoa ser santa interiormente e exteriormente ser uma vergonha, um escândalo. Então isso está implicado na salvação e também no avivamento. Aqueles que se entregam espírito, alma e corpo ao Senhor, deixa que o Espírito e a palavra de Deus operem na vida dele, meu irmão, essa pessoa, todo dia ele tem combustível para andar, para viver, para sobreviver, tá certo? Então isso é importante. Por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da natureza carnal. Gálatas 5,16, está escrito assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Já comentamos, né, essa parte aqui. Vamos lá. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa maravilhosa. Porque a lei do Espírito de vida, o Espírito de Deus, de vida, vida espiritual, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Aí aqui precisa entender uma coisa: a lei do pecado. O que é a lei do pecado? O que é a lei do pecado? É assim: a lei, o que está escrito, lei, que fala o que é pecado, ela não salva. Quem salva é o Espírito de Deus, a lei do Espírito. Por que a lei do Espírito? Porque a lei do Espírito, ela opera no nosso espírito e nos liberta do poder do pecado. Tá? Podemos falar o tempo todo as verdades. Alguém diz assim: mas essa pessoa conhece, essa pessoa lê, prega, ensina. Ele é um crente, ele é uma crente, é um pregador, é isso, é aquilo, tal. Ou então eu falo tanto para o meu filho, ele é crente, nasceu na igreja, ele sabe. Por que ele serve ao pecado? Porque está faltando a lei do Espírito. Está faltando ele, o Espírito dele, ter um encontro com o Espírito de Deus. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. Ele era um religioso, ele tinha a lei, irmãos, mas estava morto. Estava morto. Você precisa nascer de novo. Eu vou ter que entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Não, você precisa nascer da água e do... O espírito dele estava morto para Deus. Porque é interessante, irmãos, quando Deus fez o homem, ele soprou no homem e deu o espírito. Mas aquele espírito ali é para o homem viver fisicamente, né? Se mover, falar, ouvir, ter uma vida ativa, né? Fisicamente. Agora, lembrem que quando Jesus soprou sobre os discípulos, ele disse assim: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito. Então, nós temos o Espírito para viver, todo ser humano, viver fisicamente. Agora, para viver espiritualmente, o nosso Espírito precisa estar ligado com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aí a lei do Espírito de Deus vai operar no nosso espírito e vai nos levar à libertação, tá?
Só o fato de uma pessoa vir na igreja não é suficiente. Só o fato de uma pessoa ler a Bíblia não é suficiente. Se o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não operar ou ele não permitir, é sempre bom nós fazer uma observação, porque tem umas pessoas que nos criticam. Os pentecostais têm uma mania de dizer que se o homem não aceitar, Deus não faz, né, Deus não opera. Mas não é assim. Deus é soberano, mas Ele não obriga ninguém. Ele deu o livre-arbítrio aos homens, exatamente para os homens. A obra é toda do Espírito, mas é o homem, o ser humano, que decide o que ele quer. Inclusive o próprio Deus diz: escolha a morte para morrer e a vida para viver. Você quer morte ou quer vida, né? Então, isso é muito importante nós entendermos, irmão. Então, o apóstolo falava disso daí com muita propriedade, e tem outros textos que ele fala mais da lei, né? Inclusive ele diz assim, que a lei é boa, né? Boa para revelar a vontade de Deus, mas ela não salva. Não salva por quê? Porque o homem, conhecendo a lei, se ele não tiver, o espírito dele não tiver ligado com o Espírito de Deus, ele não serve a Deus como Deus quer. Tá bom? Então essa é a questão. Então o apóstolo Paulo, ele era um doutor da lei de Deus. E quando ele veio para Jesus, ele passou a declarar agora que ele tinha agora nele a lei do Espírito, tá? E é essa lei que nós servimos, tá bom? Ela é muito mais excelente. Inclusive eu me lembro agora que Jesus disse assim, que na lei, ele disse, para uma pessoa ser considerada adúltero, lá em Mateus 5, acho que 18, 20, por aí. Para uma pessoa ser considerada adúltero na lei, ele tinha que ser pego no ato adulterando, senão ele não era adúltero, estava tudo bem, ela poderia ficar adulterando, ele não foi pego, ele era adúltero, ele não era adúltero. Aí Jesus diz, mas na graça é diferente. Se um homem olhar para uma mulher e desejar, ficar tendo alucinações, ele já é adúltero, não precisa nem tocar na mulher. Assim também a mulher para com o homem, né? Porque essa é a lei do Espírito. Ela da graça, ela é muito mais exigente do que a lei só escrita. Então é nesse sentido que nós, como servos do Senhor, precisamos entender. Lamentavelmente, irmãos, muitos fracassos da vida espiritual é porque a pessoa não está observando a lei do Espírito, não está deixando o Espírito Santo operar como Ele quer nas nossas vidas. Que Deus nos ajude, né? Todos nós. Vamos lá. Por isso, andando no Espírito, o salvo tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Amém. Então, quem anda no Espírito, irmãos, é avisado, é alertado, é sensível, sente de longe. Eu me lembro agora, Deus disse assim, não tem ninguém na terra igual a Jó, no tempo de Jó, não tem ninguém igual, ele é o melhor servo que eu tenho na terra. E ele, quando deu as características de Jó, ele disse assim, que Jó se desviava da aparência do mal. Está vendo? Isso era o Espírito. Isso é o Espírito. Então quem tem o Espírito Santo e anda, deseja que ele guie, oriente, mostre, ele é avisado muitas das vezes antes da pessoa ser atingida, né? Então isso é muito importante, isso é maravilhoso para a nossa reflexão, ligado diretamente ao avivamento. Um avivamento verdadeiro é isso aí. Como andar em Espírito, né? Não é fácil andar no Espírito. É fácil? Eu concordo, não é. Não é. Por que que não é? Porque nós não gostamos de obedecer. Amém? Lá vem ele. Lá vem ela. Ixi, lá vem meu pai, lá vem minha mãe. É a vida inteira isso aí. É a vida inteira. E o Espírito Santo que está dentro de nós?
Eu encontrei, certa vez eu fui evangelizar uma pessoa, e quando eu comecei a falar, ele disse, não, eu já fui da igreja, eu creio em Deus, mas não quero saber de igreja não. Eu digo, mas qual foi que houve? E tal, começamos a conversar. Ele disse, não, porque a sensação que eu tive quando eu estava na igreja, era que tinha sempre um crente olhando para a minha vida, para onde eu ia, onde eu tivesse, a impressão que eu tinha era que tinha um crente olhando para mim. Ele disse, não, mas não é isso não, é porque o Espírito Santo estava dentro de você, e ele estava falando com você, e você pensava que era uma pessoa que estava ali numa esquina, ou tal. Então, o problema é esse, não é fácil, irmão, porque o ser humano, nós não queremos obedecer, a gente só quer obedecer aquilo que é conveniente para nós. Percebam que quando uma pessoa nos contraria, qual é a nossa tendência? Se afastar, se isolar. Aquelas pessoas que andam no Espírito, que procuram andar no temor do Senhor, pode prestar atenção que ela tem poucas pessoas próximo dela, amém? Faça um teste aí. Agora, quem tem uma vida desregrada, pode ter certeza que vai ter muita gente em volta dela, porque um apoia o pecado do outro, um cobra o pecado do outro, um alisa o pecado do outro, massageia o ego do outro, amém? Muito bem, vamos lá. Avivamento é assim, viu, irmão? Não tem outra forma da gente pensar em avivamento não, de verdade não, vamos lá. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Essa é a nossa tendência. Essa é a nossa tendência. Eu perguntei por muito tempo ao Senhor por que era tão difícil as pessoas fazerem coisas tão simples na obra de Deus. Me bati muito em muitas coisas no início da minha fé. Quando eu estava com alguns bens na igreja, eu digo, eu acho que eu não chego a um ano não dá para mim não. Aí eu consegui 1 ano de crente, eu digo, eita, que vitória, mas eu acho que eu não chego a 2 não. Passou 2, eita, consegui. Passou 3, 4, 5, 10, 20, 30, eu digo, eita menino. Mas eu aprendi que não sou eu, só o Espírito na nossa vida mesmo, porque quantas vezes, né, por pouco eu não tomei, né, um caminho que não era a vontade do Senhor, porque somos humanos, e a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para não cair, porque o diabo, o nosso adversário, ele está ali, ó, querendo nos esganar em nosso derredor, mas em nossa volta, mais próximo de nós, está o leão da tribo de Judá, para nos guardar. Então, irmãos, Jesus falou uma palavra que tem que estar o tempo todo, 24 horas na nossa vida, vigiai e orai. Eu acho até interessante que ele não diz só orar e vigiar, ele diz vigiai e orai, porque a vigilância vem antes da oração, porque tem pessoas que não vigiam e não ora mais, já perdeu a bênção, né? Então, vamos pedir a misericórdia do Senhor, irmãos. Aqui está uma ilustração bem clara da batalha da carne e do Espírito. Um combate contra o outro, tá bom? Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe. Vamos lá. Evangelista. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. João 3:3, 2 Coríntios 5:17. Amém. O que está escrito, né? 2 Coríntios 17. A maioria das pessoas, porque tem pessoas, os seres humanos eles têm reações diferentes, mas a maioria, quando aceitam Jesus, obra do Espírito, a lágrima desce, sim ou não? Quase todos aqui derramaram lágrimas, ou todos derramaram lágrimas quando aceitaram Jesus. Por quê? Essas lágrimas é as lágrimas da libertação, né? É a lágrima do ressurgir. Estava preso, estava acorrentado, estava sendo judiado, massacrado, né?
Então a sensação que tem é de liberdade, é de realmente vida nova. Eu me lembro de uma irmã que por muitos anos não, acho que talvez uns 2 anos a gente evangelizou ela, e algumas vezes ela dizia: eita pastor, eu cheguei aqui, parece que eu estava carregando uma carreta nas minhas costas, mas depois da palavra, da oração, eu estou me sentindo tão leve. Aí quando era na outra reunião, a mesma coisa, hoje ela é uma serva do Senhor, usada poderosamente nas mãos do Senhor, né? E quando ela aceitou Jesus, foi muita lágrima, muito choro, de alegria, de nova vida. Então, é simplesmente maravilhoso. É uma nova criatura. Quem teve um encontro com Jesus nunca mais será a mesma pessoa, né? Ela disse que ela estava vivendo uma experiência com Deus, não tinha confessado ainda, mas no coração já tinha aceitado. Aí ela bebendo nas mesas, ela dizia que começava a falar de Jesus, da palavra de Deus, aí diziam para ela: cale a boca, você não é crente, você está bebendo cachaça aqui e tal, entendeu? Mas ela disse que no dia que ela aceitou Jesus, que ela se libertou, aí ela disse: a maior alegria foi eu poder pregar agora, pastor, e ninguém apontar mais o dedo em mim, agora eu sou uma nova criatura. Então, essas coisas só Deus pode fazer, né, meus amados? Então, 2 Coríntios 5,17, como é que está escrito? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, irmão, ele não é mais aquela velha criatura. Ele não tem mais aqueles comportamentos que ele tinha antes, né? E aí, os irmãos já sabem. Vamos lá. Entretanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. Como está em João 14,17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade. Isso daqui eu fico pensando. O Senhor poderia ter dito assim, o Senhor Jesus que falou essa palavra, ele poderia ter dito assim, o Espírito, mas ele disse Tem falsos espíritos que se diz Espírito Santo? Tem. Quando um espírito, se dizendo Espírito Santo, consolar alguém no erro, dizendo que não tem problema, não é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, ele não falta com a verdade de Deus. O apóstolo Paulo disse assim: eu vos ensinei toda a verdade de Deus, todo o conselho, tudo que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. E os irmãos sabem que muitos não falam certas verdades para não ferir a pessoa, para não perder o membro da igreja, o amigo. Hoje nós vivemos numa sociedade que os pais não podem mais falar as verdades de família para os filhos, senão eles apanham. Os filhos abandonam, vão embora. E na igreja é a mesma coisa hoje, irmão. A igreja que fala as verdades de Deus que as pessoas precisam ouvir, muitos não ficam. Não ficam. Já diz logo que não ama, já diz logo que não tem misericórdia, que isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meu irmão. Não tem nada a ver. A verdade de Deus, se o pregador, o ensinador, o pastor, o líder faltar, ele vai responder. Ele é cúmplice. Sabe o que é cúmplice? É participante do erro do outro, e Deus vai cobrar dele. Tem um texto na Bíblia que fala do atalaia. Está lá escrito: se o atalaia não anunciar o que está para acontecer com uma pessoa, e o sangue daquela pessoa vier a ser derramado, cai sobre a cabeça do atalaia. Mas se ele avisar, não cai sobre a cabeça dele. O que é isso? Missão é a verdade, é falar. Não precisa ser grosso, bruto, não precisa destratar a pessoa, não precisa usar palavras pejorativas, né, que agride a pessoa. Não precisa não, só diga o que está escrito, só explica o que está escrito. Por exemplo, nos cultos públicos nós não
nós não falamos certas verdades, né? Não por medo da pessoa não gostar, não vir mais, não é isso não, é porque ela não está preparada, porque o próprio Jesus disse, ó, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês ainda não estão preparados. Ele disse, mas quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar tudo. Porque aí tem tempo, né, irmãos? Eu me lembro lá em São Paulo, meu tio era muito bruto, matou gente, era ruim, não prestava de jeito nenhum, era terrível, né? E Jesus teve misericórdia e salvou ele, né? Eu fui me encontrar com ele ameaçado de levar uma surra dele, mas eu fui como crente com a Bíblia na mão, com oração e jejum, e ele se salvou. Jesus salvou ele. Ele partiu salvo em Cristo, eu creio. E ele era muito bruto, sabe? Às vezes no início a gente ia explicar as coisas, ele engrossava, já queria até agredir a gente. Minha esposa mesmo passou por uns vexames. E ele tinha lá, ele usava uma farda de motorista particular, igual, a cor era igual a dos motoristas dos ônibus. Aí ele não pagava as passagens nos ônibus. E a minha esposa disse assim, você tem que falar para ele, que se Jesus vier, ele fica. Né, marido? Calma, marido. Eu estou orando para Deus preparar aí a terra. Mas não era medo. Porque quando a gente não era crente, a gente se batia. Claro que eu corria, né? Então é o seguinte, chegou um dia que eu orei e tal, e senti paz. Aí a gente tomando café, eu fui e falei para ele, olha tio, seguinte, está acontecendo assim, 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 e o senhor sabe que não é certo, né? Ele disse, misericórdia. Aí ele ficou chateado, por que você não me falou isso há mais tempo? Se Jesus voltasse eu tinha ficado. Eu digo, o senhor é sincero, não é? Pois eu vou lhe dizer, se eu tivesse falado há um mês atrás, o senhor tinha aceitado? Tinha não. Digo, então pronto, então a hora é essa, se converta. Nunca mais ele pegou o olho. Aí alguém pode dizer assim, pastor, e se Jesus viesse ou ele morresse, o senhor não ia responder? Aí é a lei do Espírito, irmãos, né? Nem tudo as pessoas estão preparadas para ouvir naquele momento. E ele vai se salvar? Não sei, aí é a misericórdia de Deus. Sim, Emanuel, quer falar? Nesse contexto aí que você está falando, né? A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não, né? Sim. O que vier além disso é engano. É. E a gente vive numa situação que é meio assim, muito constante a hipocrisia, né? Sim. Porque as pessoas querem sinceridade, querem que você seja verdadeiro, mas muitas das vezes quando você é verdadeiro, você é sincero e honesto, transparente, você é muitas das vezes criticado, apedrejado, mal falado, né? Às vezes a pessoa na sua frente é uma coisa, por trás é outra. E muitas das vezes a gente vê no mundo que a gente vive, as pessoas mais valorizadas são aquelas que são falsas, né? Porque na sua frente ela mostra ser uma pessoa boa, mas por trás ela é outra coisa, né? As pessoas parecem que preferem mais, né, pessoas assim, que são de dupla face, né, vive de capa, de aparência, do que uma pessoa que é verdadeira, né, que quando tem de falar, fala, quando tem de dizer, diz, né, assim, certo que a pessoa não pode usar a sinceridade como justificativa para ferir, né, para falar tudo que pensa, né, mas muitas situações, né, você procura moderar as palavras, procura medir, usar as palavras corretas, você às vezes discorda de alguma coisa, não é de acordo com a pessoa, e a pessoa às vezes fica chateada, não aceita, porque assim, eu penso assim, né? Eu posso gostar de uma pessoa, eu posso gostar muito de uma pessoa, mas se ela estiver errada, ela está errada e pronto. Com certeza. E eu posso não gostar de uma pessoa e não concordar com ela, mas se ela estiver certa, ela está certa. Exatamente. Mas só que na hora da prática, a gente vê muita coisa sendo feita, invertida, fugindo totalmente do contexto da palavra. Aí eu entrando no contexto da palavra de novo, nesse tipo de situação, como é que fica a pessoa perante a Deus nesse tipo de situação? Porque a palavra está dizendo assim, mas na hora de praticar a pessoa faz assim, do jeitinho dela. Como é que ela fica perante a Deus? Vamos aqui colocar umas situações aqui, assim, porque a verdade, ela tem que ser dita. As verdades de Deus têm que ser ditas. Mas ao longo do tempo, nós vamos entendendo que o trabalhar do Espírito Santo, ele não atropela. O atropelar tem a hora certa de falar, entendeu? Inclusive na igreja, a gente teve muita confusão a respeito de doutrina. Um irmão chegava, o modo de falar com o outro tal, e o outro precisava ouvir aquilo, né?
E eu tive que chamar algumas pessoas, conversar. Não, irmão, deixa isso comigo com o pastor. Ele vai ouvir a verdade, ela vai ouvir na hora certa. Por quê? Eu gosto de ir para a prática, mas o que o irmão falou está corretíssimo, entendeu? O que é certo e não importa para quem é, o que ele é, isso não tem nada a ver, certo? Então vamos lá. Um exemplo, lá na minha casa, ainda em São Paulo, a irmã dela, de manhã, a gente evangelizando, e um dia de manhã a irmã dela, lendo o texto, ela, um momento, para mim ser crente, o que é que eu tenho que fazer? Confessar Jesus como seu Salvador. Ela vai e confessa. Eu fui, chamei meu pastor, que morava próximo, ele veio para orar de manhã, antes de eu sair para o trabalho, ele veio. Quando ela dobrou o joelho, o meu tio, que já estava num processo já, né, adiantado de conversão, agora ele já estava mais, né? Quando ela dobrou o joelho, aí ela usava algumas coisas, né, que não é, a Bíblia não permite, a gente lê na palavra, e aí ele disse, agora você tem que tirar isso, tem que ser assim, e detonou assim na cabeça dela, pá. Eu digo, amém, tio, para aí, tio. Depois a gente conversa sobre isso aí. Pronto, pastor, pode falar. E o pastor deu uma palavra para ela, orou por ela e tudo, e ela derramando lágrimas. Aí depois eu fui explicar para ele, não, mas não tem que falar a verdade. Eu digo, não, tio, mas não é, a hora não era aquela, a pessoa estava citando Jesus, isso daí a gente ainda vai ensinar ela, tal. Ele disse, não, pois comigo, eu digo, mas o senhor lembra que o senhor teve muita... né, eu digo, então vai com calma, Deus vai trabalhar, tenha certeza. Aí depois a minha cunhada chegou para mim, Vicente, naquele dia quase que eu desisti de aceitar Jesus. Então, são essas coisas que a gente vai sabendo lidar, né? Porque imagina, olha, tem uma outra coisa que eu acho interessante. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, o povo veio sem lei, depois foi que Deus deu a lei. Quando Deus vai salvar as pessoas no mundo, Deus não manda nós ir dizer que as pessoas têm que ser assim, não. Deus vai lá dizendo, querendo que ele venha para a presença do Senhor, para que ele seja tratado, tal. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender a colocação das verdades de Deus. Nós não podemos faltar com a verdade. Certa vez ocorreu uma situação lá na igreja do Siqueira há muitos anos, essa pessoa já dorme no Senhor, essa irmã, e ela estava acontecendo uma situação e eu tendo que falar com ela, mas ela tinha muito sofrimento, muita luta, era muita perturbação, uma filha que dava muito trabalho, e um dia eu fui na congregação para falar com ela, e era muito amiga nossa e tudo, mas não tinha isso não, a gente falava, sentava, conversava, eu não usava o púlpito não, sentava, conversava, explicava, tal. Aí eu chamei ela para conversar, quando ela chegou, que sentou, ela já começou a chorar, aí ela passou meia hora contando o sofrimento que ela estava passando, eu não vou poder falar isso para ela agora, senão ela morre do coração. Aí eu orei por ela, pedi misericórdia e tal, mas eu fui para casa, Senhor, mas eu tenho que orientar essa irmã não pode continuar fazendo isso, se comportando assim. Aí fui dormir, orei, apresentei ela ao Senhor. Quando foi no outro dia, ela ligou para mim, disse, pastor, eu passei a noite sonhando com o senhor, pastor. Eu digo, o que foi? É que Jesus disse que tinha mandado o senhor para me falar umas coisas e o senhor não falou. Aí foi sobre isso que o senhor queria falar. Eu digo, isso mesmo. E aí Deus transformou aquilo na vida dela, mudou a vida dela. E amém, essa irmã não é que a gente queria agradar, mas é isso, a gente tem que ter essa sensibilidade. Agora, falando do sim, não. Onde é que essa palavra, irmão Emanuel e irmãos, ela mais se aplica? Eu vou dar exemplos bem simples aqui. Alguém diz assim, o Regiane é uma bênção. Quando o Regiane vira as costas, aquele é um atribulado. Irmão, você pode fazer isso, assim para mim? Sim. Quando ele sai, nada. Então, a pessoa está falando uma coisa, entra no que você falou, está falando uma coisa, mas o coração é outro. E isso tem muita gente assim, meu irmão. Tem muita gente assim dentro da igreja, que na nossa presença, eu sou homem de Deus, mas quando sai, como já aconteceu comigo ali na esquina, até quando você vai ficar na igreja do falso profeta? Se é sim aqui dentro e na minha boca. Se é não aqui dentro na minha boca. Tá? Ou então alguém promete a outro só para agradar, né, Emanuel? Mas na prática não acontece. É claro que o caso de Ananias e Safira na Bíblia, eles venderam uma propriedade e ali muitos estavam se desfazendo de bens e colocando aos pés dos apóstolos, e eles
foram lá e colocaram o valor como se fosse o valor total da propriedade. Né? Quando Pedro vai receber, o que é que Pedro diz? A propriedade não era sua, para que mentir? A propriedade era sua, podia vender e ficar com dinheiro. Mas não, vem e quer parecer uma coisa que não é. Até a gente usa isso na questão do dízimo. Dízimo é 10%, é a nossa regra de fé. Se a pessoa ganhou 1.000, se ele der, o dízimo é 100, se ele der 99,99 não é dízimo. Concorda comigo? É uma oferta voluntária. É assim. Então, por quê? Porque Deus é exatamente isso. Ele não gosta de nada com engano, com mentira, com esse tipo de coisa. Então, se aplica muito bem, irmão. Sim, sim, tem que ser no coração e na boca. Não, tem que ser no coração e na boca. Se eu prometi ao irmão Francisco e não fiz porque houve um impedimento, é uma coisa. Eu tomei o dinheiro emprestado do irmão Francisco e chegou o dia, houve um problema, eu não pude pagar, eu não recebi o salário, fiquei desempregado, aconteceu alguma coisa, é uma coisa. E outra coisa é, tomei emprestado, mas não vou pagar. É ruim, hein? Então, está perdido. Vamos lá? É bom essas coisas aí, porque isso está relacionado a viver no Espírito. Vamos lá. Ser guiado pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Quem é filho de Deus? São guiados. Mas tem a referência lá no Evangelho de João, acho que é 1:12, que está lá escrito: todos quantos receberam Jesus se tornam filho de Deus. No ato, sim, mas na vida que vai vivendo, quem vai dizer se somos filhos de Deus é se nós somos guiados pelo Espírito. O que é guiado? Orientado, ensinado, instruído, obedecendo. Amém? Vamos lá. Ser cheio do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Olha bem, irmãos, essa passagem aí, ó, mas enchei-vos do Espírito. Se os irmãos for ler os versículos e capítulo 6 também de Efésios, os irmãos vão ver que vai tratar de relacionamento conjugal, patrão e empregados, pais e filhos, se vocês vão tratar de relacionamento. Então, uma família, a nossa convivência, a nossa vida, ela só vai ter uma boa convivência familiar, emprego, escola, vizinhança, tudo, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Esse cheio do Espírito Santo aqui não é batismo no Espírito Santo. Não. Esse cheio do Espírito Santo aqui é o Espírito Santo em nós, falando e nós vivendo, orientando, colocando pensamentos, sentimentos certos. É isso, tá? Porque há uma distorção, infelizmente, na doutrina pentecostal, que somos nós, que a pessoa só pensa em ser cheio do Espírito Santo, em ficar tremendo, em ficar, né, aquela coisa, né, o poder e tal. Tem deles que transforma a voz, fica uma coisa poderosíssima, mas quando você vai ver a vida da pessoa, parece que nem crente é. Aí você vê outro que mal dá um glória a Deus, você vai ver a vida dele, é uma vida de exemplo. É um bom pai, é uma boa esposa, é um bom filho, é um bom empregado, é um bom patrão, é um bom chefe. Então, essa é a vida no Espírito. Confronto entre carne e o Espírito. Vamos lá. Carne versus Espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal, herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Alimentada pela concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo exagerado, descontrolado. A carne não tem limite. Não tem limite para comer, beber, não tem limite. Vamos lá.
ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Então, percebam que o diabo, que não é burro, é inteligente, é sábio, apesar de ter se perdido, né? Mas é sábio, é inteligente, ele sabe trabalhar, ele sabe enganar muito bem, tá? Então, é aí que mora o nosso perigo, como seres humanos, tá? Por isso tem que estar cheio do Espírito Santo, né? Por isso, o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, 15, 16. Está aí, irmãos. Não ameis o mundo. São as coisas do mundo que é contra Deus, contra a vontade do Senhor, né? Aí volta de novo com a palavra aí, a concupiscência da carne, né? Que é a natureza, o ser humano, a tendência dele é satisfazer os desejos da carne, da sua natureza. Aí ele diz aqui a concupiscência dos olhos. Até um ditado popular que diz que o coração só deseja aquilo que vê, né? Tá certo? Então os olhos é uma bênção, a gente poder enxergar, ver as coisas. Mas tem coisa que, se nós olharmos, nós morreremos. Tá certo? E isso daí, percebam que a comunicação mais usada é a imagem. Já perceberam o que é a imagem? As pessoas são mais atraídas por uma imagem do que por uma letra, por uma palavra, por uma frase. Mas a imagem já capta imediatamente a pessoa. E a soberba da vida. Aí a gente lembra da palavra de Paulo, que ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Estava falando da vida terrena. As coisas terrenas e materiais. É claro que, como cidadão da terra, Deus entende que precisamos trabalhar, estudar, precisamos buscar uma vida melhor, terreno, não tem nenhum problema. A soberba aqui, meu irmão, é a pessoa viver para esta vida. O próprio Jesus disse assim, que a vida não consiste, ou não deve ser só para as coisas desta vida, tá? Então, aqui dentro dessa soberba da vida está uma palavra que é um perigo, é o egocentrismo, é o egoísmo que leva a pessoa a viver muito, muito para si, ele não pensa no outro, ele não se comove com o outro, ele não quer saber. Um dos piores pecados que causa ira em Deus é a injustiça. O contrário de injustiça é justiça. O mundo tem fome e pobreza devido à injustiça, mas tem riqueza suficiente. Nosso país era para nós andarmos em ruas de ouro. Não era para ninguém passar fome, passar necessidade, né? Mas por que isso? Injustiça. A conta vai tudo para os políticos, né? Mas empresários também. Eu conheço crentes que já tem não sei quantos imóveis, já tem riqueza suficiente. E o empregado que trabalha há 30 anos com eles não tem nenhum barraco para morar e come a marmita menor, o menor preço da marmita é o que eles pagam, porque tão pobre, eles dizem que senão eles não... São crentes. E dizem que vão morar no céu.
A injustiça, irmão, é uma coisa desgraça, é uma desgraça. O jovem rico, quando Jesus citou os mandamentos, ele disse: tenho obedecido desde criança, desde adolescente, desde jovem, desde moço. Aí Jesus disse: só falta uma coisa. Se você acha que você é perfeito, só falta uma coisa. Você desfaz de todos os seus bens. E eu acho muito importante o que o Senhor diz: reparta com os pobres. Quando você não tiver mais nada, você vem e me segue. Meus irmãos, eu acredito que de toda a riqueza que os homens têm, 1% dessa riqueza é justa, o restante é injusto. Alguém está sendo explorado, injustiçado. E isso é no mundo e dentro da igreja, com soberba da vida. É muito sério isso, tá? Aí ele diz: não é do Pai, mas do mundo. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, irmão. Vamos lá. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo e etc. Está vendo um monte? A imagem ali. Pulando para pegar o dinheiro, o cifrão ali, Ela não quer nem saber se vai morrer ou se vai viver. Ele quer riqueza, ele quer dinheiro, ele quer nem saber. E o inimigo, e o inimigo, irmão, tem usado muito essa isca aí, tá certo? Essas armadilhas, tá bom? Então, muito cuidado. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar ao diabo e à própria natureza carnal corrompida pelo pecado. O próprio diabo chegou para o próprio Jesus, né, nosso Senhor, e disse: se o Senhor se dobrar e me adorar, eu te darei o quê? Todos os reinos da terra. Mentiroso, né, irmão? Amém? Quanta gente, né, irmão, está perdendo a salvação, perdendo a vida. Quanta coisa terrível eu já não vi, né, irmão? De pessoas que estão milionárias hoje, mas de forma injusta, corrupta, desonesta. Né? E muitos negligenciando a obra de Deus, às vezes por coisa também muito pouca, muito pequena, que não vale nada. Vamos lá. Não por acaso, o apóstolo Paulo admoestou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, 16 e 17. Foi comentado, né? As obras da carne. Em termos bíblicos, do grego sarx, a carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificadas em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, glória a Deus, pois o autor bíblico acrescenta as coisas semelhantes a estas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 ao 21. Não herdarão o reino de Deus. Então, cada palavra dessa aí, ela faz parte
da vida humana, do dia a dia. E essas situações aí que envolvem essas palavras, nós só vamos conseguir vencer, superar, se andarmos no Espírito. E conforme nós vamos superando e vencendo, é que nós vamos mantendo uma vida avivada, de verdade, né? Então vamos lá. Práticas sexuais ilícitas, Gálatas 5,19, né? Práticas religiosas, 5,20, né, na parte A. Mau relacionamento humano, Gálatas 5, 20, parte B, versículo 21. E vícios e maus hábitos, né? Então, ele faz essa lista aí, ele diz, e coisas semelhantes, né? Então, tudo que tiver relacionada a essas palavras e comportamentos e atitudes, irmão, compromete a salvação e o verdadeiro avivamento. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Gálatas 5:21, 1 Coríntios também, né? Tem esse contexto, né? Pronto, aí ele coloca ali, ó, obras da carne, Gálatas 5:19. Aí essas palavrinhas do lado foi o que nós acabamos de ler. E no meio tem lá uma cadeira, né? E o trono, né? Então, a pessoa que ocupa o lugar de Deus, o trono, o nosso coração, quem tem que ocupar é Deus. Quem tem que ocupar é Deus, né? E não nós mesmos. Então, essas palavras, irmãos, ela só se torna na prática realidade, né, quando o eu é quem está prevalecendo. Mas se ali no lugar do eu for o Espírito Santo, nós venceremos, amém? Então, muito importante ser guardada aquela imagem. E quem está vivendo o eu, a minha vontade, o meu prazer, os meus desejos, e o de Deus, só o que bate comigo, o que dá certo, o que não dá, Deus, olha, eu vou ser assim, se me quiser assim mesmo. Teve um que disse para mim assim, Jesus não sabe o que está perdendo, falando dele. Eu digo, você que não sabe o que está perdendo, rapaz, você é louco. Olha aí, ó, o final, é triste, né? Fogo do inferno, é chama. O avivamento pelo fruto do Espírito. A igreja pentecostal já mudou bastante, né? A doutrina pentecostal, porque no início da minha fé, trabalhava-se muito os dons de poder, muita língua estranha, muito movimento, muita revelação, muito isso e aquilo, e pouco fruto. Aí as pessoas muitas das vezes se apresentavam com poder, com muita graça ali e tal, mas quando ia ver a vida da pessoa, cadê os frutos do Espírito? Então escandalizava, né? Então os frutos devem ser prioridade nas nossas vidas, até mesmo antes dos dons. Vamos lá. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. 100% eu concordo. Certo? Quem não... Se o Espírito Santo não estiver produzindo em nós os frutos, né? Qualquer manifestação, irmãos, não tem valor diante de Deus. Amém? Muitos têm sido apenas árvores de Natal, árvores artificiais e não árvores vivas do Espírito, tá? Então, devemos ter um cuidado enorme com isso aí. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Olhe bem, pode ser que alguém não tenha os dons, mas a vontade de Deus é que tenha. Mas se ele tiver os frutos, ele está garantido. Amém? Hã? Vamos lá. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, alegria
e não ter benignidade, bondade ou temperança. Então aí nós já lemos várias vezes, né? Então, não dá certo uma pessoa que se apresenta, que fala, que se diz usado por Deus e faz uma demonstração de tanto poder e tanta autoridade, mas não tem os frutos, mas não tem uma boa convivência, não tem bom relacionamento, é iracundo, são pessoas grosseiras, são pessoas, sabe, que, enfim, não tem uma boa vida, nem no lar, nem em lugar nenhum, é uma perturbação, tá? Então, não dá certo, isso não funciona, isso não agrada a Deus e precisa ser corrigido. Vamos lá. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. Amém. Então, aí as laranjas, né? Inconfundível, né? Não tem perigo da gente cortar uma laranja e sentir gosto de laranja num gomo e no outro sentir gosto de banana ou de manga, né? Não existe isso. Então não dá para a pessoa, num momento produz uma coisa, a gente saboreia e no outro é outra coisa. Não está errado. Com Deus não funciona. Tá? Os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. Na Bíblia, amor ou caridade, no grego, ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Lá em Filipenses 1:9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Eu aprendi e procuro cultivar esse pensamento, que o amor que transforma tudo é o de Deus, e é esse amor que nós temos que insistentemente pedir. E a Bíblia diz que o Espírito Santo coloca este amor, derrama em nossos corações, como se fosse uma torneira, enchendo nós deste amor de Deus, né? Então, tem o amor, esse amor aqui que nós estamos lendo aqui em Filipenses 1:9, é o amor ágape, é o amor de Deus, tá? Então alguém diz assim, a igreja fala de amor, mas a igreja não ama. Parte da igreja tem o amor de Deus, parte não tem, eu concordo. E a igreja deve continuar pregando o amor, porque Jesus mandou pregar o amor, porque aí vai que a pessoa, aquela que não está vivendo o amor de Deus, ela desperta e recebe este amor e as coisas começam a mudar, né? Então tem que pregar, para acontecer tem que pregar, tá bom? Então amor ágape é o amor de Deus, não é filantrópico. O filantrópico é o quê? É social, é assistencial, né? O outro fruto do Espírito, gozo ou alegria, né? No grego, chara, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Em Filipenses 1:4, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Amém. Então, outra palavra, né, que é muito importante na nossa vida, é a alegria, né? Mas essa alegria, na Bíblia, é a alegria do Espírito Santo, né? Que ela não altera de acordo com as circunstâncias, tá? Então a pessoa está aqui alegre, feliz, mas a circunstância muda, mas se for a alegria do Senhor, ele continua alegre, mesmo com a espada atravessada no peito, né? Continua alegre, porque é do Senhor, é obra de Deus. Outro fruto, paz, no grego é irene, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7 está escrito assim, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. O que é isso? É quando nós não entendemos por que isso está acontecendo, né? Por que dessa maneira? Por que fizeram isso comigo? Por que me aconteceu isso ao meu filho, à minha filha, à minha esposa, ao meu esposo? Por quê? Por que? Se a paz, essa paz de Deus estiver em nós, nós vamos descansar, amém, irmãos? Amém. Porque está dizendo que essa paz excede todo. O que é exceder? É que aquilo que nós não entendemos, essa paz nos tranquiliza. Tá? Quando o Senhor Jesus ressuscitou, o primeiro encontro que ele teve com os discípulos, qual foi? Paz seja convosco. Que paz? A paz de Deus. Tá? Então é uma palavra que nós temos que pedir muito em oração. Senhor, coloca a tua paz nos nossos corações, a tua paz, porque sem paz
não tem diálogo, não tem conversa, não tem amizade. Nós sabemos que paz é exatamente o contrário de guerra, de pelejas, né? Longanimidade, do grego macrotomia, é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos do outro. Em Efésios 4:2 está escrito: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se os irmãos perceberem, né, essas palavras elas são tudo, nós é que provamos se nós temos ou não temos, é no nosso dia a dia, é no cotidiano. Quem anda no Espírito, é visível isso daqui. Aí o apóstolo diz assim, pelo Espírito, ó, com toda a humildade, porque tem pessoas que classifica a humildade, né? Ele é humilde numa coisa, mas não é na outra, ele é de acordo com a conveniência, de acordo com o estilo dele, dela, né? E não pode ser assim, né? Ele diz toda a humildade, com toda a humildade. E se nós perceber, as palavras vêm em ordem, ó, e mansidão. Consequentemente, quem é humilde? Humildade, no contexto da Bíblia, irmão, significa esvaziamento do eu. A pessoa que é verdadeira humilde, ela venceu o eu dela, o ego. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela é humilde? Não. Perdoar é fácil? Não. Nós humanos não temos capacidade de perdoar. Quem perdoa é Deus. E é Ele que coloca o perdão no nosso coração. Aí ele até diz assim, ó, em Mateus 6, ele diz assim: se vocês não perdoar, eu não perdoo vocês. Ainda tem essa, bem 3:7, né? Mas essa é total, ó. Se você não perdoar, eu não te perdoo. Tem muito crente de pecado na igreja, amém, irmão? Tem ou não tem? Porque não perdoa, aliás, não libera o perdão. Como é que Jesus me perdoou? Aí tem uma referência que diz assim: um deu a vida por todos, então nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Se Jesus morreu por nós não somos capazes nem de perdoar o outro, ficamos com raiva, não queremos ver. Sabia que tem pessoas que não entram numa igreja se tiver uma determinada pessoa lá? Volta da porta, fica irado. Misericórdia. Irmão, deixa eu ir aí orar, visitar você. Não, Deus vai preparar. Eu espero que dê tempo, né? Então, isso é horrível, meu irmão. Misericórdia, Jesus. Aí ele diz, humildade. Quem é humilde é manso. Quem é manso é longânimo, amém? Pode ver que os bravos, os brutos, eles não esperam. É na hora. Não tem longanimidade. E não suporta ninguém. Tá? Ele diz aqui que é para suportar uns aos outros em... Eu também olho para isso aqui. Às vezes a gente suporta a pessoa porque não tem jeito. Jesus, eu vou ter que viver com ele o resto da vida. Eu vou ter que viver com ela o resto da vida. Como é que o Senhor me deu uma coisa dessa? Como é que o Senhor... Oh, meu Deus do céu. Então não é por amor, é por obrigação. Sim, Auxiliar Batista. Fala aí, obreiro Batista. Amai vós uns aos outros, né? Perdoando, né? Aí Pedro faz aquela pergunta a ele, né? Até quantas vezes, Senhor, nós temos que perdoar os nossos opressores? Aí ele diz, Pedro, 70 vezes 7 e outras vezes mais. Amém. Exatamente. Não é fácil. Eu já vi pessoas dizer, eu não consigo. Aí eu digo também, eu também não consigo. Mas se o Espírito Santo estiver em nós, nós conseguimos. Amém, irmão? Peça ajuda, vamos pedir ajuda, vamos viver em paz, né? Tudo, né? Suportar, não é só aquelas pessoas que a gente ama, não, né? Que a gente é queridinho, não. Jesus disse assim, ó, olha a palavra de Jesus, ó. Se vocês amam quem ama vocês, vocês estão fazendo o quê? Nada. Ele disse assim, ó, nada. Porque os gentios fazem assim também. Aí ele disse, mas se vocês amar quem odeia vocês,
Se vocês bem dizer quem bem diz vocês. O Senhor Jesus estava dizendo o seguinte, que Ele quer os seus servos no controle dEle, com o amor dEle, com a graça dEle. Porque se for para nós vivermos igual éramos antes, ou as pessoas do mundo que não tem Deus, então não estamos agradando a Deus, né? Aí alguém diz, mas isso daí é impossível? Sim, humanamente é impossível. Jesus disse que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Ele estava dizendo assim, recorra a Deus, vamos recorrer a Deus. Vamos dizer assim, oh, tenha misericórdia de mim, que eu sou ruim demais. Mas ninguém ora assim, eu sou sempre bom, né? Você vê que quando as pessoas vêm de um lugar do outro, todo mundo lá é ruim e ele é o bom, né? Eu fico sempre desconfiado com isso. Alguém chega e, pastor, na igreja que eu estava, lá ninguém prestava. Eu digo, aqui também ninguém presta. Falo mesmo. Pode. Inclusive, eu não tenho interesse de que alguém venha de outra igreja para cá, não. Porque lá na igreja de Deus, ele serve a Deus lá e vai para o céu. Agora, se tem problema, alguma situação que realmente não dá, ele chegou aqui, ele é bem-vindo. Agora, eu não chamo ninguém de igreja nenhuma para congregar aqui, sabia disso? E peço aos irmãos que não chamem. Teve uma irmã, um tempo que veio aqui, visitou, gostou, tal, ficou um bom tempo vindo aqui, começou a conversar com a irmã Rita, que lá tinha esse problema, tinha isso aqui. A irmã Rita começou a aconselhar ela e tal. Aí eles se acalmaram e sossegaram e ficaram lá. Acho que 3, 4 anos depois, ele se tornou o dirigente da congregação. Amém? Não adianta, irmão. Gente ruim tem em todo lugar. Amém? Sim. É nessa questão aí de amar ao próximo como a si mesmo, até os inimigos. Mas aí eu fico pensando naquela passagem que diz não jogar pérolas na lama, né? Tipo assim, dar o seu melhor para uma pessoa ou para uma situação que não vai ser favorável. Você vai fazer um esforço em vão, vai depositar o seu melhor e vai ser despedaçado, como a própria palavra diz, pisar e despedaçado. Peraí, vamos entender. Não dá pérola aos porcos. As coisas santas é para quem é santo. Agora, quando se fala amar o inimigo, é eu não ter no meu coração nenhum mal contra ninguém. É diferente. Não é eu achar que a pessoa está certa, não é isso não. Ele é mau, me faz o mal, né? Um vizinho meu me ameaçou de morte lá em São Paulo. E eu fiquei orando, orei muito por ele, primeiro para não morrer, né? E para Jesus salvar ele. Eu estava na oficina de Jesus. Quando foi acho que 2 anos depois, 1 ano e pouco, bateram no portão, eu fui lá, era um enviado lá do vizinho. Aí chegou, bateu, quem é? Não, eu quero falar e tal. Sim, mas diga quem é. Quando a gente está ameaçado de morte, a gente não abre o portão fácil não, né? Aí ele disse, não, eu sou, é o vizinho aqui dos fundos que me mandou. Eu digo, mas e o que é que você quer? Aí ele disse assim, não, ô irmão, calma irmão, é porque ele aceitou Jesus e vai fazer um culto e quer que o senhor vá. Abriu o portão, ô glória! Jesus salvou o homem, aí pronto, eu tive noites maravilhosas de sono. Amém? Mas vai que eu tivesse mandado Deus matar o homem, aí o homem vinha e me matava, né? Sim. Não, é só para simplificar, né? Tipo certo. Assim, para entender melhor o contexto. Um vizinho meu é um inimigo, né? E do outro lado é um vizinho amigo. Né? Aí eu faço um bolo. Né? Eu tenho que dividir a fatia do bolo para o meu amigo e também para o inimigo? Não, deixa só para o seu amigo. O problema é você não ter raiva dele. Mas de repente o seu inimigo chega lá, Emanuel, eu senti o cheiro do bolo. Amor, acabou, tem mais bolo aqui não, vá para lá. Não está curado. Aí você não vai chamar ele talvez para comer lá na mesa, mas você pega, meu irmão, está aqui, ó. Inclusive a palavra diz assim, que se eu der um copo d'água ao meu inimigo, eu vou juntar a brasa na cabeça dele e vou ganhar galardão no céu. Que brasa é essa? Ele vai pensar, poxa, eu sou tão ruim, e ele é tão bom. Aí uma hora o rapaz diz, eu também quero o Deus dele. É assim que funciona. É porque... Hein? É porque... Isso, tem que dar o bolo. Tá certo? Não, mas assim, mas deixa ele procurar, tá bom? Porque às vezes a gente vai dar lá, aí ele diz assim, você quer me matar? Botou veneno aí, tal. Aí é uma confusão, né? Então, assim,
Deus dará uma saída, tá bom? Magoa, fere, a gente quer morrer, mas não pode guardar a raiva no coração. Isso, claro, entendeu? Isso, passa, é. Quem está no Espírito passa. É crente rio, a água leva, a água da vida. Sim, irmã Zuíla. Raiva da irmã aqui, mas no caso de uma necessidade, ela está precisando, ou alguém dela está precisando, você vai lá e ajuda. Você não vai gostar dela, não vai querer estar perto, mas você já vai estar ajudando a pessoa, né? Isso aí também já tem a ver com isso. Quando tem uma diferença entre nós e pessoas, a gente mantém uma distância, né? Mas não pode ter no coração a raiva. E quando a pessoa precisar, estende a mão. Tá? Isso. Tá bom. Olha que entrou aí numas coisas da nossa vida, né? Mas não vai dar tempo para a gente conversar muito, que a irmã Vera já chegou. Outro fruto, bondade, do grego agatosune, refere-se àquele que é bom. Como Mateus 12:35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Pronto. Jesus disse que não há um homem bom sequer, amém? Então nós concluímos que nós somos ruins, nós não prestamos. Amém? Quem é bom? É Deus. Se alguém faz o bem, é porque Deus está na vida dessa pessoa, tá bom? Então é por aí que funciona, tá? Vamos lá. Fé, do grego pistis, não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme as Escrituras. Em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então essa fé não é a fé natural, tá certo? É a fé que vem de Deus, tá? E essa fé é a fé que salva, é a fé que nos une a Deus, que nos separa para Deus, tá? Vamos lá. Mansidão, do grego prautes, diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Em Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você está ouvindo? Bem-aventurados Os mansos, porque eles herdarão. Pavio curto vai herdar a terra? Vai não. Tem que pedir a Jesus um pavio mais longo, né? A irmã disse: ei, pastor, não vou lá não, porque o que chamar a irmã passa. Vou fazer um concerto com o outro. Vou não, meu pavio é curto, Jesus me conhece. Eu digo, a irmã precisa conhecer Jesus, porque ele tem um pavio grande para a irmã que não vai apagar, não vai explodir nunca. Então não dá, irmão. Crente explosivo é um perigo, amém? Crente bomba, né? É um perigo. Então vamos pedir a Deus que Ele nos dê. Tudo isso é obra do Espírito, irmão, tá? Vamos lá. temperança, do grego egkrateia, quer dizer autocontrole, domínio próprio, é o aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida. Em Tito 1:8 está escrito: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Está vendo aí? Que eu estava explicando para o nosso irmão Emanuel, né? A verdade, ela tem que ser desenvolvida dentro desse ambiente aí, ó. Tá? E a nossa vida tem que ser isso aí, deve ser, devemos pedir hospitalidade, uma pessoa que tem prazer em receber o outro, independente se é do ciclo ou não de amizade, né? Amigo do bem, né? A pessoa quer sempre o bem, nunca o mal, tá? Moderado, né? Não é aquela pessoa agitada, aquela pessoa, né, agressiva. Justo, procura fazer o que é justo. Santo, está alinhado com Deus. Temperante, é uma pessoa, irmão, que nem é salgado e nem é insulso, né? Insulso é, irmã Rita? Como é, irmã? Insulso, a gente fala isso no dicionário lá, insulso, né? A Rita é minha professora. Então, é temperado. Uma comida salgada
é desagradável. Uma comida sem sal também é desagradável. Mas uma comida bem temperada. Então, aquela pessoa que você pode conversar, dialogar, que você pode... É muito bom. Mas tem pessoa não, que quando você vai tratar de um assunto e ela já percebe que não é bom, ela já se transforma, já não é mais. Então, que Deus nos dê essa temperança. Contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico. Vejamos em Gálatas 5, 23 ao 25. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É importante entender isso daqui, ó. Contra essas coisas não há lei. Alguém pega isso daqui isolado e diz, olha, você não tem que obedecer nada da lei. Espera aí, que lei é essa? O que é que isso quer dizer? A polícia anda atrás de quem, irmão? Não tira a palavra bandido. Vamos dizer quem desobedece à lei. Fica mais decente, né? Quem desobedece à lei. Entendeu? Porque tem crente apanhando também, né? Porque desobedece à lei, né? Então, mas quem está vivendo os frutos do Espírito, ele está cumprindo a lei. Porque ele está fazendo o que é para ser feito. Entendeu? Eu não entendo de lei, eu não sou advogado, sou juiz, sou promotor, nada. Mas a gente sabe que se fizer certas coisas, vai para a cadeia. Né? Então não faz. E outros não faz, não é porque vai para a cadeia, não, é porque não é bom, não faz bem. Então pronto. Então assim é a nossa relação com Deus, tá certo? Não é só porque está escrito, é porque não é bom. Bom é a vontade do Senhor. Vamos lá, Zé Carlos. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Olha, os dons sem os frutos não têm valor diante de Deus, pode ter certeza. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada. Conclusão. Todos juntos. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito, não andam conforme as concupiscências da carne, Gálatas 5,16. Além dos dons espirituais, eles têm os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, Gálatas 5,22. Por isso Deus concede bênção em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3. Ô, glória. Eu quero dizer uma coisa. Quem está vivendo os frutos tem a garantia da bênção. Amém? Deus abençoe, as palmas engrandece Jesus. Uma vera. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos apresentar as classes, né? A classe Soldadinhos de Cristo. Vamos, de pé. Nós somos os filhos e por isso recebemos as bênçãos. Romanos 8, 17. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos. Romanos 8, 17. Glória a Deus, né? A classe Soldadinhos de Cristo tem 8 alunos matriculados, 7 alunos presentes, 2 ausentes, não teve nenhum visitante. Total na classe de 7 alunos, trouxeram uma Bíblia e ofertaram R$1,85. Amém? Agora é a classe Sol da Justiça.
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem eterna. João 6,47. A classe Sol da Justiça tem 5 alunos matriculados, 3 alunos presentes, 2 ausentes, 1 visitante. Total na classe de 4 alunos, trouxeram 4 Bíblias e ofertaram R$ 3,60. Amém? Agora é a classe Jovens e Adultos. Classe Jovens e Adultos. Verdade e prática, todos juntos. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A classe Jovens e Adultos tem hoje 28 alunos matriculados, 18 alunos presentes, 11 ausentes, 5 visitantes, total de 20 alunos na classe, e ofertaram R$ 10,60. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui hoje nos visitando, né, o nosso irmão Francisco Oliveira e também a nossa irmã Maria Lucilene Moura Oliveira. Um prazer ter os irmãos conosco, amém? Sim, que bênção, né? É prima da nossa irmã Diaconisa Josefa, glória a Deus. Uma alegria ter vocês conosco, tá bom? Graças a Deus. Meus amados, vamos orar então, agradecer a Deus, tá certo? Por esse momento na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santa presença. Invocamos, ó Deus, neste momento, as tuas bênçãos, para que nós, meu Deus, cada dia possamos crescer mais no Senhor, na sua presença, no conhecimento, na graça, no Espírito. Abençoa cada filho teu, abençoa aqueles que não puderem estar hoje aqui, que o Senhor, meu Deus, sabe de todas as coisas, venha guardar, livrar, repreender todos os males. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti aqueles que estão enfermos, que nós temos clamado dia e noite. Vem fazer um milagre na vida daquelas pessoas que estão para passar por cirurgias, que estão no leito de enfermidade. Meu Deus, cura, repreende todos os males. Em nome do Senhor Jesus, abençoa as crianças, abençoa essas famílias, nos abençoa, nos leva em paz, nos leva em segurança aos nossos lares, nos livre de todo mal, meu amado Deus. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Ali na recepção tem um chazinho, viu?